Fala, senhores. Tranquilidade? Como é que vocês estão? Sou o Leonardo, né, agente de segurança socioeducativa aqui em Minas Gerais. Vamos dar continuidade a esse projeto em reta final. Hoje eu vou trabalhar aqui o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, tá bom? É a Lei 8.069, de 90. Senhores, importante, tá? Cai em vários concursos. Você quer fazer outros concursos aí também? Pode estudar aqui. São questões boas, são questões bacanas. Eu vou comentar cada alternativa, vou explicando ali mais ou menos, tá? É basicamente uma revisão, tá bom? As questões de hoje são da banca Instituto AOCP, lá do concurso de agente socioeducativo lá do Rio Grande do Norte, tá? Recente agora, teve em outubro, então muito bom para vocês treinarem. Vamos parar de enrolar e vamos começar logo. Aqui eu peguei a prova 2, não se esquenta muito com o número não, só importantes são as questões, tá? 41. Em relação às infrações administrativas previstas no ECA, então, começando o que eu gosto de falar, né? Infração administrativa é diferente do crime. O ECA ele tem os crimes previstos lá, confere, contra a criança e adolescente e tem as infrações administrativas. O que difere isso aí? Difere que o crime você tem uma pena de prisão, alguma parada nesse sentido, e a multa, ou não, né? E a infração administrativa é só a multa, tá? Então a gente tem que ficar ciente disso aí. Algumas coisas você pode confundir se é crime ou infração. Assinale a alternativa incorreta. Vamos lá, ele quer saber a incorreta, né? Perdão, senhores. Constitui, a alternativa A, constitui infração administrativa punível com multa e, em caso de reincidência, com multa e prisão simples. Deixar o médico, o professor ou responsável pelo estabelecimento de atenção à saúde de ensino fundamental, pré-escola ou creche, de comunicar à autoridade competente os casos que tenham conhecimento envolvendo suspeita ou confirmação de maus tratos contra a criança ou adolescente. Realmente é a infração administrativa, o médico, o diretor da escola e tal, que percebe, que tem essa noção que a criança está sofrendo maus tratos, a criança está com o olho roxo, está apanhando, ela falou alguma coisa, e não comunica à autoridade competente, seja a polícia, o conselho tutelar, a cidade, enfim. Isso realmente é infração administrativa. Porém, eu acabei de falar aqui no início da questão que a infração administrativa ela não tem a prisão, tá? Não tem prisão. Então você já fica ciente disso aí. Isso aqui provavelmente é o gabarito, né? B. Pode ser punido com multa quem hospedar a criança ou adolescente desacompanhado dos pais ou responsável, ou sem autorização escrita desses ou da autoridade judiciária, em hotel, pensão, motel. Então, o dono de hotel, de motel, que alojar, hospedar criança desacompanhada dos pais, criança ou adolescente, ele está cometendo uma infração, tá? É multa, punido com multa. Então, é infração. O camarada lá do motel que deixa o cara entrar com criança lá, ele se arrebenta também, tá? Então, nesse caso aqui, ela está correta. Então, a gente vai tirar, porque ela quer incorreta, né? C. Constitui infração administrativa divulgar total ou parcialmente, sem autorização devida por qualquer meio de comunicação, nome, ato ou documento de procedimento policial, administrativo ou judicial relativo à criança ou adolescente que se atribua a ato infracional. Eu explico isso na aula lá do curso ASIS. Até o exemplo que eu dou, eu acho que do Flávio Bolsonaro, né, o senador. Ele postou na época que ele era deputado no Rio, um vídeo de um adolescente amarrado lá, que foi cometer um ato infracional. Ele não sabia que era menor, não sei, ou ele desconhecia essa legislação. Acho que ele é formado em direito, não sei se ele desconhecia. E o pessoal amarrou lá na Zona Sul, o cara, um moleque estava roubando lá. Então, assim, ele tinha cometido ato infracional, então divulgou a imagem daquilo, né? Então, hoje em dia, você não pode nem colocar as iniciais, tem que colocar um nome diferente. Isso aí é infração administrativa. O que acontece às vezes, tá? Isso é muito comum. Às vezes o cara tira a foto do polícia, tira a foto do adolescente. Ah, prendemos aqui, o cara estava roubando na Vila Esperança tal. Então, isso aí é infração administrativa, responde multa, tá bom? Divulgar nome, alguma coisa de adolescente que é envolvido em ato infracional. Então, isso aqui também está correto, porém não é o gabarito, porque a gente quer a incorreta, né? D.
O responsável por diversão ou espetáculo público, que deixar de afixar em lugar visível e de fácil acesso à entrada de local de exibição. Resumindo, botar faixa etária lá, cinema é para menor de 18 anos. O cara que deixar de fazer isso aí é infração também, tá? Então isso aqui está correto. Vender bebida alcoólica à criança ou ao adolescente constitui infração administrativa passível de multa, correto, e da medida administrativa de interdição do estabelecimento comercial até o recolhimento da multa aplicada. É meio desproporcional, né? Não estou falando que é certo vender bebida aqui, mas é meio desproporcional. Você fecha o estabelecimento até pagar a multa. Cara, é cabuloso. Eu tenho que pagar no mesmo dia, irmão, porque senão ele se arrebenta, a multa é alta. Eu não lembro se é tantos salários mínimos, eu não lembro. O que acontece com essa parte aqui? Ela é pegajosa. Por quê? Esse lance de vender bebida, ela tá lá no ECA, falando em um artigo. O que é proibido para criança? Fogos, não sei o que lá, e vender bebida. Só que não tem nada escrito depois disso. Lá embaixo, no artigo 200 e cacetada, tem lá assim, o inciso 2 do artigo 83 é punido com multa de tantos salários mínimos e, se for reincidente, interdição do estabelecimento comercial. Então, não fala bebida alcoólica. É o inciso 2, lá do artigo 83. Ele cita só o artigo. Então, você tem que fazer um link sobre isso. Não está explícito que é infração administrativa vender bebida alcoólica. Confere? Não é claro para você. Você tem que se debruçar e entender um pouco isso. Mas eu fiz muitas questões sobre isso. Autorais ali, eu fiz para você aprender. E caiu aí, ó, caiu. E está correto. Isso aqui está correto, tá? Então não é o nosso gabarito. O nosso gabarito fica a letra A mesmo. Por que a letra A? Porque não tem prisão para infração administrativa no ECA. Ficou claro? Estou fazendo um resumo, estou devagar, estou pegando legal. São paradas importantes. Cada alternativa dessa pode ser um bagulho da sua prova. Então fica atento, senhores. Gabarito A mesmo. Vamos caminhar. Olha lá, ó. Título lá do ECA, título 7 dos crimes, ó, artigo 245. Deixar o médico, o professor responsável, tal. Multa de 3 a 20 salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência. Não fala em prisão simples. Então, o nosso erro lá. Isso aqui é um exemplo do caso Henry, um caso triste aí do vereador Jairinho lá do Rio de Janeiro. Inclusive lá da minha área lá, né? Pô, o cara... De repente, essa criança foi levada para o hospital, o médico reparou que estava machucado, não sei se o médico falou. Então, é mais ou menos nesse sentido. A professora dele observar se ele estava sendo abusado lá, apanhando, sofrendo maus tratos, né? Se ela deixasse de comunicar, seria essa infração, tá? 4.2. Acerca do Estatuto da Criança e Adolescente, assinale a alternativa correta. Então, é correta. A. Define os crimes e as contravenções penais praticáveis por criança e adolescente. Cara, o ECA define os crimes e contravenções penais praticáveis por criança e adolescente. O erro aqui é criança, senhores. Isso aqui é basicão. Criança não pratica crime, tá? É ato infracional. Na verdade, o adolescente pratica ato infracional. A criança, ela pratica, porém, ela não sofre medida. Então, isso aqui já está errado. Define crime? Não. Na verdade, o ato infracional, ele é o crime e a contravenção, só que análogo, tá? Tanto crime e contravenção. Então, não é essa aqui. Vamos lá. B. Institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, SINASE. Não. Isso aqui é aquela resolução do CONANDA. Ela institui o SINASE. E o SINASE é uma lei própria também, de 2012. Tá? O ECA não institui o SINASE. O ECA é mais genérico. Tá? O SINASE é específico do atendimento socioeducativo. O ECA é sobre criança e adolescente, proteção integral. Dentro do ECA tem a parte de ato infracional. Mas quem especifica como será tratado esse adolescente que praticou o ato infracional é o SINASE. Tá? Então tá errado. C. Estabelece que o adolescente pode ser privado de sua liberdade apenas por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Casca de banana, senhores. Casca de banana.
realmente o adolescente ele vai ser privado de sua liberdade com a canetada do juiz. Show de bola. Porém, também ele pode ser apreendido, né? Em flagrante ali para o ato infracional. O adolescente acabou de desferir tiros ali contra outro seu desafeto, atirou, a polícia chegou na hora, larga a arma, o moleque larga a arma, algema, botou na viatura, cara, ele tá privado da liberdade, confere. E sem ter uma ordem do juiz. Aí ele vai chegar, vai fazer a paradinha, vai levar lá no juiz da vara da infância, aí vai ser aplicada medida ou não. Mas então, duas formas que o adolescente é privado de liberdade: pela canetada do juiz ou em flagrante por questões do ato infracional. Morreu essa aí? Então essa aqui então tá errado, porque ele só limita aqui, ó, apenas pelo juiz. Não, né? Tá errado. Tem um flagrante aí também. D. Trata de medidas de proteção à criança ou adolescente, mas não apresenta regras para prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e adolescente. É errado, né, senhor? Porque o ECA, ele trata de medidas de proteção à criança. Na verdade, ele chegou com essa palavra de proteção integral. Mas não apresenta regras para prevenir? Apresenta. O ECA e todas as leis dessas que prevêem direitos, eles cagam regra pra caramba, né? Os estados devem propor ações que melhorem o atendimento, os municípios devem atender todo, né? Igual a Constituição. Porque aqui no Brasil, a gente tem maneira de achar que o papel ele funciona. Todo mundo tem direito à alimentação. Pô, maneiro esse direito aqui, mas e o dever? Quem vai fazer isso aqui, a alimentação? Quem vai plantar para dar comida, né? Não estou sendo contra os direitos, não. Estou só dando um exemplo para refletir. Todo adolescente tem que ser tratado com, não sei o que lá, e direito à alimentação e moradia. Quem vai dar essa moradia? Né? Aí o Estado tem que parir dinheiro aí, tem que plantar dinheiro para criar essas coisas. O sistema socioeducativo hoje é um dos mais caros do mundo, no Brasil aqui. Um adolescente ele é 15 mil por mês gasto, tá? Só você tirar por base aí, quantos agentes tem na unidade? Cada agente recebe em média aí 5 mil, 6 mil reais, até mais, né? Tem técnico, tem viatura, tem alimentação, 5, 6 alimentações por dia. Enfim, é dinheiro pra caraca. É muito dinheiro. Então, assim, o ECA, ele fala isso. Ele apresenta regras para a ocorrência. O Estado tem que trabalhar nisso e tal. Então, tá errado essa questão, tá? Essa alternativa D aqui. Então, sobrou a E pra gente, né? Vamos ver. Define como crime a conduta de submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância, a vexame ou a constrangimento. Presta atenção, isso aqui é crime, tá? É previsto no ECA. O ECA, ele define isso como crime. Você colocar uma criança a vexame e constrangimento não é crime, normalmente, não um adolescente. Só que se ela estiver sob sua guarda, você usar da parada sendo servidor, você transformar isso em vexame, em constrangimento, é crime, tá? Exemplo que eu dou sempre. Você pegar um adolescente, botar ele pelado no meio da galeria, algemar ele e falar, aí, ó, o viadinho da galeria, sei lá. Complicado, senhores. Isso aí é crime brabo, tá? Isso aí é crime brabo. Então, isso não existe, eu nunca vi isso, tá? Tô falando aqui, eu dou um exemplo esdrúxulo aqui, eu nunca vi isso. Mas, se o cara fizer algo parecido, é crime. A gente pode pensar, vexame é que o não agrediu, não teve violência, não, é crime aqui. Então, nosso gabarito aqui é o E. Vamos lá. Dos crimes e infrações administrativas. Artigo 232. Submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame e constrangimento. Detenção de 6 meses a 2 anos. Perdão, senhores. Aqui está um alojamento, né? Que chama alojamento, é uma cela, mas chama alojamento. Às vezes o cara pode usurpar o poder ali e constranger o adolescente de alguma forma, tá? Vamos lá. 4.3. Em relação às medidas socioeducativas previstas no ECA, assinale a incorreta. Quem vai fazer a prova da BFC, outras bancas, fica atento com isso, cara. Fica atento, porque às vezes o cara vê a A aqui, a A tá correta. Puf, não, cara, na ânsia de fazer a questão. Incorreto, tá? Você vai achar 4 corretas e uma incorreta, em princípio, a não ser que seja anulado aí. Esse gabarito
Não é oficial, tá? É um gabarito que eu que fiz aqui. Eu não tive acesso ao gabarito oficial. Não dá. Lá no site você não consegue pegar, porque só quem já fez quem fez a prova. Já saiu lá. Quem tinha uma senha, não tem a senha. Então, assim, esse gabarito aqui é informal, tá bom? Ele quer incorreto sobre o ECA. A advertência consistirá em admoestação verbal que será reduzida a termo e assinada. Correto. Não é o nosso gabarito, mas é correto. Advertência é uma medida também que o juiz aplica nele lá. Ele vai verbalmente, pô, não faz mais isso, tal. Assina, ele assina e vai embora para casa. B. Em se tratando de ato infracional com reflexos patrimoniais, a autoridade poderá determinar, se for o caso, que o adolescente restitua a coisa, promova o ressarcimento do dano ou, por outra forma, compense o prejuízo à vítima, correto? Se ele roubou, assim, ato fracional análogo a roubo, né, furto, alguma parada nesse sentido, ele pode, o juiz pode mandar o parador pagar, ele, de alguma forma ele compensar aquilo ali, tá? Então tá correto, não é nosso gabarito. C. A prestação de serviços comunitários consiste na realização de tarefas remuneradas, ó, isso aqui já de interesse geral por período não excedente a nada a ver, 2 meses, junto a entidades assistenciais, hospitais, escolas, outros estabelecimentos congêneres, bem como em programas comunitários ou governamentais. Tá certo. Essa parte aqui tá certa. O que que pega aqui? É uma medida socioeducativa a prestação de serviço à comunidade. Só que ela é não remunerada, senhores. E são 6 meses aqui, para não exceder 6 meses. 6 meses é um número cabalístico aqui no ECA. No SINASE também. Reavaliação da internação integral a cada 6 meses. Tem várias paradas que são 6 meses aqui. Inclusive isso aí da prestação de serviço comunitário, tá? Eu já acho que essa aqui é incorreta. Vou deixar marcadinho aqui, mas vamos caminhar. A liberdade assistida será adotada sempre que afigurar a medida mais adequada para o fim de acompanhar, auxiliar e orientar o adolescente. Positivo. A LA, que a gente chama que é a liberdade assistida, ela geralmente o adolescente cometeu um ato fracional ali leve, algum nesse sentido, o juiz ele vai, da vara da infância, ele vai falar assim, não, você vai ficar em casa, você vai vir aqui toda semana assinar, traz sua mãe, e tem uma equipe multidisciplinar, geralmente na vara da infância, quando o adolescente for lá assinar, ela vai ter essa conversa com a psicóloga, você está tudo bem com a assistência social? Você está indo na escola, cadê o boletim? Você está estudando na colégio estadual tal? Colégio, ele está indo direitinho? Então é um acompanhamento, é uma liberdade assistida. Ele não está internado, ele não está de semi-liberdade, ele está em casa. Porém, ele não pode ficar na rua à noite, tem umas paradinhas aí. Só que é tudo meio informal, é tudo bate-papinho, entendeu? Mas é como se fosse fazendo analogia com o preso lá, né? É como se fosse condicional, liberdade condicional, tá? Então essa aqui está correta, não é o gabarito. O regime de semi-liberdade pode ser determinado desde o início ou como forma de transição para o meio aberto, possibilitada a realização de atividades externas independente de autorização judicial. Está correto. Pode assustar, né? Não, mas o meio aberto aí, o semi-liberdade é isso. Aqui em Minas temos o PENSE, que é o Polo de Medidas Socioeducativas. Eles trabalham o meio aberto. Lá o adolescente vai para a escola todo sozinho, ele vai para atividade, não precisa pedir autorização. Se ele fosse pedir autorização para o juiz para tudo que ele. O moleque não saía. Então a ideia dessa liberdade é ele já sair mais. Então tá correto. Nosso gabarito é o C, senhores. É a única que está gritante aqui, né? Olha lá, o C. Lá, da prática de ato fracional, título 3, artigo 117. A prestação de serviço comunitário consiste na realização de tarefas gratuitas. Não são tarefas remuneradas, tá? De interesse geral, por período não excedente a 6 meses, como eu falei. Aí o adolescente vai fazer uma horta comunitária, vai trabalhar num centro de reabilitação de, sei lá, vai ter o juiz vai decidir. Isso é o município que faz, tá? Esse tipo de... O Estado, ele aplica a internação e a semi-liberdade. O município aplica as outras. LA, tudo isso aí é o município. Essa psicose, para que eu te falei, é tudo o município. Inclusive essa prestação de serviço aí. Ele pode trabalhar no hospital, alguma coisa nesse sentido aqui, ó. Hospital, escola municipal, né?
Tem que beber água. A garganta ficou falando, mano, dá ruim. 4.4. Acerca da medida de internação, agora é a medida de internação, atribuição do Estado, aquilo lá. Assinale a alternativa correta, conforme a Lei Federal número 8.069, né, o ECA, e a Lei Federal 12.594, que é o SINASE, tá? Misturou as duas leis aqui, multidisciplinar, né? Isso mesmo. Então ele quer a correta, né? Vamos lá. A internação não admite a realização de atividades externas. Tá errado, pô. Não deveria, né? Ele tá preso, pô, ele tá internado, mas tem, visando aquela parte de entrar com a sociedade, de novo, família. Então ele sai lá e vai para bagulho cultural, ele vai. Isso tem, não é sempre não, mas os mais antigos já estão para sair, eles têm essa atividade externa, tá? Então isso aqui é errado, porque tá falando que não admite. Ele admite sim, tá? Não é nosso gabarito. B. É vedado aos adolescentes, em cumprimento de medidas socioeducativas de internação, receber visita dos filhos. Pô, lógico que não. Ele pode receber visita dos filhos e recebe isso, tá? Então não é vedado. C. A medida de internação pode ser aplicada ainda que o ato fracional não envolva violência ou grave ameaça à pessoa. E independente do cometimento do ato fracional anterior ou do descumprimento de medida socioeducativa anteriormente aplicada. Vamos ler de novo aqui que essa ficou meio estranha. A medida de internação pode ser aplicada ainda que no ato fracional não envolva violência ou grave ameaça à pessoa. Ela pode ser aplicada se não tiver violência ou grave ameaça à pessoa, mas tem um requisito. E independente do cometimento de ato fracional anterior ou do descumprimento de medida socioeducativa anterior. Não. Aí não é independente. Vamos lá, vamos esclarecer isso aqui. Em regra, a medida de internação, ela deve ser aplicada àquele que cometeu ato fracional grave e ameaça a pessoa, tá? O cara cometeu um furto, em tese ele não vai ser internado. Ele só se ele atirou em alguém, tem uma facada, e olhe lá, e assim ele vai às vezes, tá? Ponto. Essa é a regra. Exceções. Ele comete um monte de furto reiteradamente. Então ele tá ali reiteradamente cometendo pequenos bagulhinhos, aí ele vai ser internado. E tem esses casos direto lá. Tem 8, 10 passagens miudinhas. Aí o juiz, cara, esse moleque não dá não, cara. Esse moleque aqui é zica, eu vou interna ele. Ou também ele descumpriu medida anteriormente imposta. Ele estava de LA, ele não foi lá nem assinar, ficou 3 meses sem assinar. Aí o juiz, aí a psicóloga vai lá, a ciência social leva para o juiz. Doutor, esse moleque não tá vindo aqui. O doutor, dei uma moral para ele, botei ele de LA, então aí ele pega aquela internação sanção, que são 90 dias, né? Então é isso aí. Ou ele tá na semi-liberdade, ele vai para a escola e não volta. Some. Aí ou ele briga lá dentro, aí ele vai e regride, ele vai para internação, tá? Mesmo que ele estava lá no semi-liberdade sem ter cometido algo com grave ameaça à pessoa. Então a questão tá errada, justamente porque ela fala que independe, não. Ela não pode ser independente disso aí, não. Ela depende dessa situação aí, tá? Ela depende de um desses aí, grave ameaça, reiterados cometimentos de outros atos fracionais leves e descumprimento de medida anteriormente imposta. Então ela depende desses 3 fatores aqui, um ou outro. D. Durante o período de internação, inclusive provisória, serão obrigatórias atividades pedagógicas. Correto. Corretaço isso aqui. O adolescente que está internado, ele é obrigado a fazer atividade pedagógica. No caso, estudar. Ele é obrigado a estudar, tá? Quando ele está na provisória, que são até 45 dias, ele também tem uma parte de uma orientação pedagógica. Às vezes o documento dele não chegou da escola, porque a ciência social vai ligar, a pedagogia vai ligar para a família, traz o documento. Aí a escola demora a mandar um ofício para ver qual série que ele está. E ele tem que ter uma escola dentro da minha unidade, dando exemplo da minha unidade. Ele tem que ser matriculado naquela escola.
Até tudo isso se resolver, nesse período de 45 dias, para ele não ficar fazendo vários nada, ele tem uma turminha lá que é genérica, uma turminha que bem pedagógico ali. Tipo assim, letra, que a maioria dos moleques é evasão escolar, semi-analfabeto, né? Isso é beabá, bagulhinho mais simples, tá? E depois que acerta a turma dele, ele vai para a turma, segue um ano letivo normal, tá bom? Então, inclusive no provisório, eles são obrigados a atividades pedagógicas, tá? Então, em princípio, o gabarito é AD. A internação deve ser cumprida em estabelecimento prisional. Porra, isso aqui é esdrúxula, né? Não tem nada a ver. Não deve ser cumprida em estabelecimento prisional. Gabarito D, senhores. Vamos lá? Título 3 da prática. Internação deverá ser cumprida em entidade exclusiva para adolescentes, em local distinto daquele destinado ao abrigo, obedecida a rigorosa separação por critérios de idade, compleição física e gravidade da infração. Fala que é diferente do abrigo para não misturar o autor de ato infracional com um moleque que só que não tem condições, que está morando em abrigo. Lá no parágrafo único disso aqui, durante todo o período de internação, inclusive provisória, serão obrigados atividades pedagógicas. Isso aqui é a sala de aula, uma turma, um curso profissionalizante de algum lugar aí. Tá tranquilo isso aí, dominado? 4.5. O adolescente, o Tício voltou, tá? Agora deve ser o Tício Júnior, porque tinha muitos anos que eu não via essa em prova mesmo, sem ser simulado, prova mesmo com o nome Tício, Mévio, Caio. Para quem não sabe, a gente usa muito aqui no Brasil porque, só curiosidade mesmo, a gente baseou muito o direito penal no italiano. E lá, Tício, Mévio e Caio, eles são fulano, ciclano e beltrano. Aí são exemplos. Ciclano atirou em beltrano e tal. A gente trouxe isso para cá, Caio, Mévio, né? Voltando aqui à questão lá. Foi apreendido em flagrante pela prática de ato infracional equiparado ao crime de tráfico de drogas. Diante das provas da materialidade da autoria do ato infracional, o Ministério Público promoveu a representação do adolescente. Com base no exposto, assinale a alternativa que corresponde ao órgão competente para conhecer a representação oferecida pelo Ministério Público de acordo com a lei e tal. Então, assim, é um lalalazinho, uma historinha, aí o Ministério Público vai fazer a representação, vai oferecer a quem? Então, o adolescente cometeu ato infracional. Estava com crime, né, ato infracional de tráfico de drogas, análogo ao crime de tráfico de drogas. O Ministério Público promoveu a representação do adolescente. Vai entregar a quem? Porra, Conselho Tutelar? Não, porra. Defensoria Pública? Não. Conselho do Direito da Criança? Não. Promotoria? Não. Eles já são a Justiça da Infância e Juventude, tá? É uma justiça especial, pô. É igual você fazer um crime federal, nesses sentidos, de repente você vai no TRF, né, um tribunal na Justiça Federal. Tem um crime eleitoral, o Ministério Público ele vai petrar na parada do crime eleitoral. Ele não vai num pequenas causas, não sei, né? Eu não sou do direito, mas isso aqui eu acho que é bem óbvio, né, senhores? Isso aqui daria para matar de modo tranquilo. Do acesso à justiça, lá do título 6, artigo 148. A Justiça da Infância e da Juventude é competente para 1. Conhecer de representações promovidas pelo MP para apuração de ato fracional atribuído a adolescente aplicando as medidas cabíveis. Então, assim, esse aqui é uma juíza de verdade mesmo, uma juíza. É um documentário que eu aconselho a vocês verem, não depois que passar a prova, dá uma olhadinha lá. É O Juízo. É sobre o sistema judiciário e o sistema socioeducativo da Vara da Infância lá no Rio de Janeiro. O Legaz e tal, é bem bacana. É um documentário antigo, com atores, só que pô, são atores, porém os servidores são reais e as histórias são reais, tá? Muito bacana esse documentário aí. Vamos caminhar? 46. A diretora da Escola Municipal do município de Lotos reportou ao Conselho Tutelar local uma suspeita de maus tratos praticados. Maus tratos, ó. A diretora de escola, aquela paradinha lá do médico lá atrás, lembra? Contra uma criança, aluna da escola. Em relação ao Conselho Tutelar, assinale a alternativa correta de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então a pergunta é sobre, perdão, sobre o Conselho Tutelar. Vamos ver.
Falou aqui nada a ver da diretora aqui, mas é pergunta sobre conselho tutelar, tá? O nosso foco é isso, conselho tutelar. A, ele quer a correta, né? É órgão permanente e autônomo, integrante da administração pública local, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento do direito da criança e do adolescente e é composto por membros indicados pelo prefeito municipal para mandato de 2 anos. Não. Peraí. Até aí estava legal, mas ele é composto por membros eleitos. Tem uma eleição. Tem alguns agentes aqui em Minas não, porque é dedicação exclusiva. Mas eu nunca vi aqui em Minas, tá? Mas tem outros estados aí que tem agente socioeducativo que é conselheiro tutelar aí, pô. Eu conheço, tem um agente colega meu que foi conselheiro tutelar, isso é eleito. Você vai na sua cidade lá, vai ser eleito a cada 4 anos, tá? Não é indicação de prefeito, é eleito. Pô, é muito ruim escrever com o mouse. E aqui é cada 4 anos. Tá bom? B, então tá errado, senhores. Tem atribuição de assessorar o Poder Judiciário local na elaboração da proposta orçamentária para planos e programas de atendimento dos direitos da criança. Nada a ver. O Conselho Tutelar vai assessorar o Poder Judiciário? Porra, não tem nada a ver, né, velho? C, o processo. Eu acho que não, tá? Eu tô falando aqui, não sou o dono da verdade, não. C, o processo para a escolha dos membros do Conselho Tutelar deve ser estabelecido em lei federal e realizado sob a responsabilidade do Conselho Estadual de Direito da Criança e Adolescente e a fiscalização do Ministério Público. Porra, é estranho, é estranho. Vou passar isso aqui, é estranho isso aí. Tem atribuição de encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitui infração administrativa ou penal contra os direitos da criança e adolescente. Pô, tá uma show de bola isso aqui. Tem alguma coisa contra? Isso aqui você raciocina, você consegue enxergar alguma coisa que seja errada? O Conselho Tutelar recebe uma denúncia de maus tratos ou de violência contra a criança e adolescente. Então ele vê aquilo ali e fala, pô, isso aqui é absurdo, moleque, pô, perdeu um dedo aqui, sei lá, Deus me livre, né? Ele vai ficar quieto, não, ele vai encaminhar aquela parada, seja ela infração administrativa ou seja ela penal, que atende com os direitos da criança e adolescente. Então tá correto, pô. O Ministério Público é o órgão que representa, né, que bota lá no juiz lá. Então isso aqui tá correto, tá? As decisões do Conselho Tutelar podem ser revistas pelo prefeito. Não, nada a ver, eles são autônomos, tá? Então, senhores, é AD mesmo. A C eu fiquei meio na dúvida ali, mas deve ter alguma coisa errada. É AD, tá? Olha lá, do Conselho Tutelar. Artigo 136, do título 5. São atribuições do Conselho Tutelar. B. Representar junto à autoridade judiciária nos casos de cumprimento injustificado de suas deliberações. Aí lá no inciso 4. Encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração administrativa ou penal contra os direitos da criança e adolescente. Senhor, isso aqui eu peguei na minha lei. Olha como é que eu já deixei marcado aqui. Isso aqui estava tudo marcado. Essas paradas que eu deixei marcado foi antes disso aqui. E caíram, já estou te falando, caíram. Tá bom? Era isso que eu tinha para falar. Deu meia hora aí mais ou menos o vídeo. Boas questões, questões bacanas. Não achei muita pegadinha nesse caso aqui. Achei questão que abordou temas relativos ao quê? À carreira do agente. Né? Uma questão do Conselho Tutelar ali que é mais... Tem muita parte de, sobre medida de socioeducativa, de internação, semi-liberdade. Ficou bacana, senhores. Ficou bacana, tá? Tamo junto, um abração. Bom treino aí para vocês.